Fala pessoal, aqui é o Augusto e esse vai ser um vídeo um pouco diferente porque eu vou ensinar para você como montar um computador para poder utilizar o Blender aí na sua casa, tá? Essa é uma dúvida que muita gente tem porque artista 3D em geral não é técnico de informática, né? Para ter que saber tudo sobre computadores. Mas aqui, nesse vídeo rápido, eu vou mostrar para você tudo que você precisa saber para poder comprar um computador de alta qualidade aí para poder estar trabalhando aí com seus renders, beleza? Então, sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. Pessoal, é o seguinte, aqui na tela eu peguei essa imagem aleatória aqui do Google só para vocês verem do que é feito o computador. Então ele é feito de placa-mãe, processador, HD ou SSD, né, que nós temos hoje em dia, que é na prática um HD muito mais rápido, memória e fonte, tá? A fonte é a parte que vai utilizar energia e é ela que vai abastecer o computador. Então se você não tiver uma fonte que aguenta todas as outras peças, o seu computador não vai nem ligar. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, na hora de comprar um computador, o que você precisa saber? Você precisa saber que você precisa botar energia em todas essas peças, então você vai precisar de uma fonte legal. Você precisa saber que para trabalhar com 3D você vai utilizar muita memória RAM, então é interessante você ter uma boa memória RAM, ou melhor, e ter uma boa quantidade de memória RAM. Você precisa ter um HD para poder salvar os seus arquivos e bastante espaço, de preferência 1 TB ou mais, porque você vai precisar salvar bastante textura no teu computador e vai ter pack de material, pack de blocos 3D, etc. Então isso vai ocupar espaço. Um processador rápido para poder renderizar a tua cena caso você não utilize uma GPU. Uma placa de vídeo e a placa-mãe que vai encaixar todos esses componentes, né? Então vamos lá. Para começo de conversa, quando você pesquisa, por exemplo, computador para comprar, né? Computador comprar, vamos lá. Estou pesquisando aqui, quero comprar um computador. E eu clico num computador aleatório, como esse computador que eu achei aqui, eu já tenho que olhar o que ele tem de especificação, né? Para isso eu vou clicar aqui, eu tenho que procurar aqui quais as especificações que ele tem, vamos ver aqui, ó, detalhes do produto. Então ele tem vários detalhes que não vão ser tão relevantes pra gente, por exemplo, saída HDMI, Full HD 1080. Isso aqui é porque ele está sem placa de vídeo, provavelmente, né? Então a placa de vídeo interna dele, que já vem na placa-mãe, vai aguentar Full HD 1080, que é um monitor comum, tá? Um monitor que não tem 4K. Ok, aí ele vai ter aqui várias coisas aqui. Isso aqui é pega-trouxa, tá? Isso aqui não oferece... Não serve pra praticamente nada, né? Tipo, desenho técnico, fluxograma. Isso aqui é só conversa fiada. Outras coisas aqui, ó, comunicação em redes sociais, qualquer celular tem isso, né? E aqui a gente tem que vir atrás do que interessa, que é aqui. Processador Intel Core i5. Intel Core i5. O i5 é um processador bom, tá? Ele é um processador relativamente antigo, mas ele é um processador bom. Mas geralmente quando você vai procurar computadores, você vai procurar Intel i7 ou i9, i9 é o olho da cara, eu sei, mas você tem que procurar um i7, ou você vai procurar ali um Kaby Lake, algum processador da linha AMD, no caso, né? Todos esses processadores precisam ter, no máximo, 3 anos de idade. Você não pode ter um processador mais velho do que isso. Por quê? Porque a tecnologia de 3D é muito rápida. Então, procura ali, por exemplo, processadores AMD. Vamos procurar aqui, ó, processadores AMD, isso. Vamos procurar aqui processadores AMD. Então você vai ver que, por exemplo, temos esse Ryzen 7 aqui. O Ryzen 7 é um excelente processador, novo. Ele, se eu não me engano, ele não tem nenhum ano direito ainda, tá? Mas você sempre vai procurar um processador que tenha pelo menos 3 anos. Por quê? Porque a tecnologia dele tem que estar batendo com a tecnologia de hoje em dia. Senão você vai estar comprando peça desatualizada e vai ter que repor essas peças muito mais rápido no futuro, tá? Então, 3 anos de lançamento. Viu um processador, tipo, AMD Ryzen 7 2700, né? Pega esse modelo aqui, ó, procura no Google a data de lançamento dele. Por quê? Porque você precisa saber se ele é muito velho para você. Mas de modo geral, você vai procurar ali qualquer um da linha Razer, tá bem, da linha Razer, tá bem legal, da AMD, ou algum processador Intel i7 ou i9, né? De preferência ali de 8ª geração, 7ª, 8ª e 9ª geração ali, tá beleza para você, ok? Então, dessa parte de processador, o processador vai ser utilizado para renderizar as nossas imagens, tá? Então, o render final vai ser utilizando o processador. Você pode fazer o mesmo com a placa de vídeo. A placa de vídeo é extremamente necessária, tá? Por quê? Porque a placa de vídeo é o componente que vai ser responsável por fazer a sua viewport rodar, tá vendo? O que eu estou fazendo aqui, ó, isso aqui que eu estou calculando aqui no meu computador, quem está calculando é a minha placa de vídeo. Se eu entrar aqui no meu gerenciador de tarefas, vou até mostrar isso aqui para vocês, ó.
você entra aqui no gerenciador de tarefas, vem aqui em desempenho, coloca aqui em GPU, você vai ver que eu estou gastando aqui, ó, o desempenho da minha GPU ao mover o meu objeto 3D, tá vendo? Ele está consumindo 3D aqui, ó. Isso aqui mostra que eu estou utilizando a minha GPU, tá vendo? E você vai precisar disso para poder trabalhar com 3D. Obviamente que placas-mãe tem um chipset de vídeo, ali, um chip gráfico interno lá, mas ele não é forte o bastante para o tipo de trabalho que você vai desenvolver. Então é interessante que você tenha uma placa de vídeo. Qual placa de vídeo? Tem que ser uma placa de vídeo que tenha mais de 2 GB de memória RAM, tá? Pera, placa de vídeo tem memória RAM, Augusto? Sim, placa de vídeo tem memória RAM. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, vou colocar uma RTX 2070 Ti, que é a que eu recomendo, tá? Não estou sendo patrocinado nem nada, mas é porque eu quero comprar muito essa placa. Então assim que eu tiver condições, eu vou estar comprando ela. Por exemplo, tem aqui a 2060, né? A 2060 ela é um pouquinho mais fraca, mas ela é mais barata. Ela está aqui na casa dos R$1.900, né? Beleza? E se você olhar nas especificações dela, vamos ver se a gente acha aqui. Se você olhar nas especificações dela, você vai ver que ela vai ter aqui, ó, tipo de memória GDDR6. Cadê? Aqui, ó, 6 GB GDDR6. Então essa é uma placa de vídeo que tem 6 GB de memória RAM, tá? Então, e para onde que vão esses gigas? Se você acompanha aqui o canal, você já sabe que para fazer um render, por exemplo, esse render aqui está super simples, né? Até porque eu não coloquei muito efeito nele na hora de renderizar ele no Eevee. Mas só com os itens que tem aqui nessa cena, com o Blender aberto, ele come 4 GB de memória RAM. Esses 4 GB vão tudo para a memória RAM do meu computador. E se você tiver bastante memória RAM na sua placa de vídeo, ele vai conseguir distribuir isso melhor. E mais importante, você vai ser capaz de renderizar na sua placa de vídeo. E render na placa de vídeo é muito mais rápido do que render no processador. Entende? Então por isso que é interessante você ter ali uma placa de vídeo legal. No caso, essa 2060 aqui é uma que eu estava interessado. Tem aqui a 2070, se você clicar nela você vai ver que ela tem 8 GB de GDDR6, né? Então ela já tem 8 GB de memória, ela é praticamente um segundo pente de memória no seu computador só para renderizar, só para coisa de 3D, o que vai acelerar muito o seu trabalho. E obviamente que o preço dela é meio salgadinho, né? Trata-se de uma placa recente, de uma placa que vai trazer para você desempenho muito bom e que você não vai precisar trocar pelos próximos 3 anos, né? Por isso que eu falo desse gap de 3 anos. Você sempre vai ter que se atualizar, mas se você puder comprar coisa mais nova, você vai acabar evitando, né, que você tenha que comprar uma coisa nova para daqui tipo um ano e meio, né? Então vai ser um investimento aí de médio prazo bem legal para você. Memória RAM. Quanto você precisa ter de memória RAM? Cara, para mexer com 3D você tem que ter mais de 8 GB. Ah, dá para trabalhar com 8 GB? Dá, se você quiser economizar para poder comprar a placa de vídeo e deixar o seu PC com 8 GB enquanto você junta para comprar a próxima memória, vai funcionar? Vai funcionar tranquilo. Trabalhei muito tempo com 8 GB de memória e foi tranquilo. Até que um dia eu peguei um projeto que era muito grande, meu computador não aguentava e eu tive que sair correndo da minha casa para comprar uma memória RAM, a qual eu dividi no máximo de vezes possíveis para poder terminar aquele trabalho. Por quê? Porque faltou memória. Então, memória RAM tem que ter 16 GB. Precisa de 32 GB, 64 GB? Não. 16 GB já está legal, já vai deixar ali sua máquina bem estável, tá? A não ser que você vá trabalhar ali com coisa gigantesca, tá? Coisa assim já de nível de render farm, aí você precisa de mais, mas para trabalhar ali no dia a dia, 16 GB já está de bom tamanho, beleza? Fonte para computador, como funciona? Cara, é simples, você tem que olhar pela sua fonte quanto que ela tem de watts real, tá? Quanto que ela tem real, porque, por exemplo, eu tenho aqui essa fonte aqui da EVGA, que ela diz para mim que ela é 400, né? 400 megawatts aqui, 400 watts, por assim dizer, né? Se você vier nas especificações dela, você vai ver aqui a tensão, a frequência, vai ver aqui um monte de coisa que provavelmente você não vai entender. Mas o que você tem que entender é a potência dela. Uma fontezinha de 200 watts que você compra por aí por, sei lá, tipo 35, 40 reais, não vai suprir. Não tem como. Uma fonte de 200 não vai segurar esse tanto de memória RAM, não vai segurar a placa de vídeo, não vai segurar, seu PC não vai nem ligar. Então você precisa de uma fonte ali de 400 a 500. Eu, por exemplo, tenho uma fonte de 500 real, ou seja, ela tem 500 watts de potência de verdade, tá? Porque tem algumas fontes que elas não têm. Por exemplo, ela diz que é de 500, mas ela é de 500 com 450 real. Isso acontece muito. Então você me pergunta, mas é 400 watts real? Então você vai lá e compra. Então 400 a 500 watts para poder sustentar placa de vídeo, 2 pentes de memória
e um processador de alta qualidade, né? Um processador de alto desempenho, beleza? Sobre armazenamento é simples, um SSD para poder colocar o sistema operacional e deixar aquelas coisas que você quer ter acesso mais rápido, e um HD de 1 TB para você poder ter de armazenamento de arquivos no seu computador, tá? Isso é básico, é simples, qualquer pessoa consegue entender por que disso, né? Porque você vai estar baixando texturas, alguns packs de texturas de uma textura só em 4K vão estar tirando ali 200 MB. Então se você tiver ali 40 texturas de 4K com todos os mapeamentos, meu Deus, né? Você vai ter ali gigas de texturas no seu computador. Eu falo porque, por minha experiência, meu HD só vive lotado. Porque eu tô o tempo todo ali procurando texturas de alta qualidade para os meus modelos 3D. E quando eu vejo, eu tenho que estar fazendo limpeza, colocando coisa em HD externo, enfim. Então, pessoal, eu espero que com essas dicas vocês possam estar comprando aí o seu computador. E a última dica que eu quero dar para vocês é que, caso vocês queiram saber se uma peça específica, seja ela processador ou placa de vídeo, funciona bem no Blender, você pode estar vendo nesse site aqui chamado Benchmark. Esse site aqui, o Benchmark, é um site que nada mais nada menos tem do que benchmarks de diversas peças diferentes rodando o Blender. É basicamente isso. Então, quando você clicar aqui em benchmarks, você tem aqui, ó, CPU e GPU. Por exemplo, vou clicar aqui em GPU. Vamos supor que você tenha uma GTX 1080, né, que é essa placa de vídeo que está aqui em cima. Lembrando que você tem que sempre observar os numerozinhos que tem aqui na frente, tá? Então, no caso aqui, esse render aqui ele foi feito com 3 placas de vídeo GTX 1080, tá? Então, olha os numerozinhos entre parênteses. Pode dar um Ctrl F aqui e digitar aqui, ó, 1080. Que aí você vai navegando aqui, ó, procurando as 1080, tá vendo? Eu vou clicando aqui até encontrar a 1080 sozinho. Como você pode ver, ele fez esse render aqui em 60 segundos. A pergunta é, qual render? O render que eles usam de teste é esse render aqui, ó, esse BMW. No caso, você pode baixar e testar no seu computador e tal, mas geralmente o render de teste é essa BMW aqui, que eles renderizam, né? Tem ali o certinho, né, o jeito como eles programam ali para todo mundo ter sempre ali o mesmo resultado, e só vai mudar o tempo de acordo com as peças, né? Então, por exemplo, quero comprar uma GTX 1080 Ti. Perdão, coloquei aqui em CPU, né? Quero comprar uma GTX 1080. Ela é boa para o Blender? Dou aqui, coloco 1080, localizo aqui que ela sozinha, aqui eu tenho ela 2 vezes, aqui ela sozinha, 1080 Ti, renderizou aquela imagem daquele carro em 52 segundos, tá vendo? Então isso aqui, né, já mostra pra gente aqui o que tá acontecendo. Só, eu quero, sei lá, eu quero uma placa da AMD, eu quero, sei lá, a Titan, a Titan, né, que é uma placa de vídeo super poderosa. Vamos ver quantos, aqui no caso a gente tem várias Titans aqui, ó, duas Titans, Titan XP aqui, ó, renderizou 49 segundos. Claro que a Titan é uma placa de vídeo muito cara, né, se você pesquisar aqui, ó, uma Titan, você vai ver que a bicha é GPU, cara, Titan GPU, você vai ver que aqui, ó, já uma placa assim um pouquinho acima da média, né, tinha o preço de um carro, mas você consegue ver aqui, né, quanto de desempenho que ela te dá. Então aqui você consegue fazer o seu custo-benefício. Você pode vir aqui pesquisar aqui, por exemplo, na CPU, né? Você pode pesquisar aqui na CPU, aí você fala, eu quero, sei lá, um Core i5 de 6ª geração, né? Então dá um Ctrl F aqui, né, para pesquisar na página, e vim aqui, sei lá, um i5 aqui, beleza. Aí você começa a ver os resultados dos i5, por exemplo, teve esse i5 aqui de 5ª geração. Avisando que geração é sempre o primeiro número do 1000, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui 5.675, né? Então, esquece todo o resto, olha só pro 5, esse 5 aqui é a geração, 5ª geração. 7600, 7ª geração. Deixa eu ver outro aqui. 4690, esquece todo o resto, só o primeiro número, 4ª geração. Então é assim que você olha as gerações dos processadores, tá? E como você pode ver, ó, diferentes tipos de processador aqui, ó, por exemplo, esse aqui levou 227 segundos para renderizar aquela imagem lá, sozinho, né? Então você consegue ver o desempenho aqui das peças, né? E você consegue ver qual é a peça que mais desempenhou bem. No caso aqui foi esse Core i9 aqui de 7ª geração, que levou 28 segundos para renderizar aquela cena, né? E aqui você consegue até fazer o comparativo, que se ele levou 28 segundos, a melhor placa de vídeo levou 13 segundos, né? Então, no caso são 5 GTX 980, né? Aqui meio que não tem muita comparação. Mas a melhor placa sozinha que a gente pode encontrar, por exemplo, tem uma 780 OpenGL, não, esse aqui não conta porque é OpenGL. Por exemplo, essa Radeon Vega, né, que é uma placa de vídeo da AMD.
Você vê que elas sozinhas aqui levaram 42 segundos, né? Então são tempos bem interessantes. Por esse site aqui você consegue estar visualizando quais são as melhores peças para você estar utilizando no Blender e você pode fazer o seu balanço de custo-benefício aí na sua casa, tá? Lembrando apenas que lembre-se de não deixar a fonte para depois, tá? A fonte é uma coisa muito importante porque é ela que vai estar ligando as suas peças. E se você quiser dar uma segurada no orçamento, segura comprando um pente de memória a menos ou não comprando SSD, tá? Se for o caso de você não estar com muita grana, segura nessa parte aí que é o melhor que você pode fazer, beleza? Então é isso, se você quer saber mais tutoriais de Blender, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela, se inscreve nesse canal e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até mais!